Olha, eu recebo aqui no estúdio outro torcedor, mas com um olhar crítico do jogo de logo mais entre o Brasil e Haiti. É o jornalista esportivo Felipe Melo, que conta tudo pra gente sobre a expectativa. Querido, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Leandro? No News Noite, tudo bem. Você que entende e muito de futebol, conta pra gente agora sobre a escalação que foi divulgada agora há pouco. A escalação foi divulgada agora, recentemente, e o detalhe é que todo mundo esperava o Endrick. Será que ele vai jogar? E não vai começar jogando. A gente tem até a tela, né, com a escalação para a gente trazer as novidades da seleção brasileira para o jogo de hoje contra a equipe do Haiti. Na tela a gente vê uma escalação bem parecida como a escalação da última partida, com duas alterações, tá? O Danilo está no lugar do Ibañez. No jogo passado, ele começou no banco de reservas e depois entrou no segundo tempo, né? Então, o jogador do Flamengo joga pela lateral direita. Aí, no sistema defensivo, Marquinhos segue, Gabriel Magalhães segue e o Douglas Santos também segue. Meio de campo, existia a possibilidade do Fabinho ganhar a oportunidade, né? Todo mundo, mas a grande maioria dos torcedores brasileiros estavam criticando o Casemiro, né? Será que o Casemiro ainda tem condições de ser titular da seleção? O Ancelotti, técnico que gosta muito do futebol do Casemiro, trabalhou com ele no Real Madrid, deixa o Casemiro ainda entre os titulares, o Fabinho, opção no banco de reservas. Então, mantendo a escalação inicial contra Marrocos, Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães no meio de campo da seleção brasileira. E a novidade está no ataque. O Rafinha está de um lado, o Vini Júnior está do outro. E a novidade ali, o Matheus Cunha, entre os titulares hoje, jogador do Manchester United, que até era cotado para ser titular na primeira partida, mas o técnico Carlo Ancelotti preferiu colocar o Igor Thiago. Dessa vez, Matheus Cunha entre os titulares. Então, duas mudanças. O Danilo, que já era bem previsto depois da lesão do Wesley, que ele seria o titular da posição. O Ibañez jogou só o primeiro tempo da última partida, então o Danilo deve se manter como titular na Copa do Mundo. E na frente é o grande ponto de interrogação dessa vez. Quem ganha a oportunidade, Leandro, é o Matheus Cunha. E ele não é um centroavante, é um jogador que atua como um falso 9, porque ele tem características ali também de ser um jogador que cai pelas pontas, um jogador também que tem ali a criatividade, o passe. Ele não é aquele centroavante tradicional como é o Igor Thiago e como é o Endrick, que todo mundo queria ver ele na seleção. Agora, Felipe, no último jogo, o alvo de críticas foi o meio de campo, né? O meio de campo houve críticas por toda parte que eles não conseguiram um bom desempenho na área. Agora, como é que você avalia esse trio aqui? No jogo anterior, o Vinícius Júnior fez muito bem. Fez o gol, o Vinícius Júnior e tal. Se saiu muito bem. Muita gente critica o Vinícius Júnior, falando, o Vinícius Júnior na seleção brasileira não é o que é no Real Madrid. Eu não acho que seja isso, tá? Eu acho que, é claro, que o Vinícius Júnior no Real Madrid é muito mais jogador. Mas nessa seleção brasileira, ele tem destaque, sim. Foi muito importante no jogo contra o Marrocos, que fez um gol, tirou um coelho da cartola, como a gente fala no futebol, não? Ele fez a jogada individual e fez um gol muito bonito e é um jogador muito importante. Rafinha tem sido muito questionado por torcedores, tá? O Rafinha do Barcelona é espetacular, mas o Rafinha da seleção brasileira ainda, está faltando um pouquinho dele. Agora, o grande ponto de interrogação é saber se realmente o Matheus Cunha vai ser a solução para gols dessa seleção brasileira. Hoje o Brasil pega um time, teoricamente, muito fraco. O Haiti, uma equipe que vai disputar sua segunda Copa do Mundo, pela segunda vez na história. Então, quer dizer, não tem comparação do que é o futebol do Haiti com o futebol da seleção brasileira. E hoje a seleção brasileira precisa demonstrar ali um poder ofensivo muito superior ao que foi da partida contra Marrocos, considerando que Marrocos é uma das principais seleções hoje do futebol mundial, né? Na última Copa do Mundo, inclusive chegou na semifinal, coisa que o Brasil nem conseguiu chegar, parou nas quartas de final a seleção brasileira. Então hoje é um jogo importantíssimo para o Brasil não só vencer, ele precisa vencer e vencer com um bom saldo de gols, porque aí na última rodada contra a Escócia, o Brasil vai disputar ali para saber quem vai terminar em primeiro lugar do grupo. E isso faz total diferença, Leandro, porque se o Brasil terminar em primeiro lugar do grupo, primeiro que ele continua jogando nos Estados Unidos e ali, teoricamente, vai entrar numa chave um pouco mais fácil. Se ele cai em segundo lugar do grupo, se Marrocos, por exemplo, fica na frente do Brasil, aí o Brasil vai ter que ir para o México, jogar em Monterrey e ali pode cair de um lado da chave mais difícil, no mata-mata, e quem sabe pegar já, por exemplo, uma França, uma Inglaterra, já nas próximas fases do mata-mata.
na oitavas de final, quartas de final, pode ter adversários mais complicados se ficar em segundo no grupo. Agora, Felipe, espero que não aconteça, mas se acontecer de o Brasil perder, de a seleção perder hoje, o que acontece? Fica numa situação complicada para a próxima rodada, mas não é desclassificada. Não é desclassificada. Se o Brasil perder hoje, vai para a última rodada com chance de classificação, né? Vai jogar contra a Escócia e ali vai precisar vencer a Escócia, né? Eu lembro que nesta Copa do Mundo é diferente o formato da Copa, são 48 seleções, a gente tinha 32, então agora temos 48 e os melhores terceiros colocados também se classificam. Então, não só o primeiro como o segundo, mas os melhores terceiros colocados vão para a próxima fase, que é a fase de 16 avos, né? Que é uma fase antes da fase de oitavas de final. É o primeiro playoff, agora foi antecipado, então uma fase a mais. Então, dá para se classificar até em terceiro. Agora, eu acho muito improvável, Leandro, o Brasil perder do Haiti. O meu ponto é, o Brasil precisa... Além de ganhar bem, tem que convencer, né? 2, 3-0, 4-0, jogando bem. É isso que eu acho que o torcedor brasileiro está esperando dessa seleção de um técnico tão experiente, tão vitorioso como o Ancelotti, que ainda não conseguiu fazer essa seleção jogar bonito. É isso que o torcedor está esperando hoje. Agora, Felipe, podemos considerar a seleção brasileira, no caso, já como favorita para esse jogo? Para esse jogo, com certeza. A seleção brasileira é ampla favorita. Foram 3 confrontos na história, Brasil e Haiti. 3 vitórias do Brasil, 17 gols marcados pela seleção brasileira, apenas 1 gol tomado pela seleção brasileira. E o último jogo foi goleada. O Brasil ganhou de goleada 7-1 contra a seleção haitiana. Faz muito tempo isso, foi 2016. Então tem muito tempo, mas o Brasil é favorito para ganhar da seleção do Haiti. Nesse grupo, o Haiti é o grande azarão do grupo ali, né? Eu acho que todas as seleções vão pontuar e vão vencer o Haiti. A Escócia estreou com vitória sobre o Haiti, mas foi um jogo duro, foi 1-0 só. Agora o Brasil pega a seleção do Haiti agora, precisando, como eu te falei, de saldo de gols. Isso porque, nesse momento, está jogando Marrocos, está enfrentando a seleção marroquina, está vencendo a sua partida agora, nesse momento, e o Marrocos já está indo para a primeira colocação do grupo, e Marrocos vai chegar na última rodada com a possibilidade ali de Marrocos e Escócia, né? Marrocos está vencendo a Escócia por 1-0 e vai chegar na última rodada ali sabendo quantos gols vai precisar fazer no Haiti para se classificar em primeiro. Tem isso. Então, é muito importante esse jogo do Brasil hoje e essa vitória por um bom saldo de gols. Agora, Felipe, qual seria a escalação ideal na sua leitura? Na minha leitura? Sim. Olha, eu acho que o sistema defensivo não tem o que fazer. Vai ter que ser isso que a gente tem aqui. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos e Danilo. Beleza. Meio de campo, eu tiraria hoje o Casemiro e o Lucas Paquetá. E colocaria quem? Danilo Santos, que é o Danilo jogador do Botafogo, ex-jogador do Palmeiras, e o Fabinho. Para mim, o Danilo entra no lugar do Lucas Paquetá e o Fabinho entra no lugar do Casemiro. Acho que vai deixar o Brasil ali com mais velocidade. São 2 jogadores ali mais velozes. O Danilo está numa fase espetacular. Eu acho que ele merece ser titular da seleção brasileira. Na frente, eu acho que o Endrick é o meu titular. O Ancelotti deu, inclusive, entrevista coletiva ontem, falando sobre o Endrick e tal, que precisa ali ter um pouco de paciência, um pouco de calma, que o Endrick, ele é um jogador paciente, ele sabe que vai chegar o momento dele, e o Ancelotti citou, vamos ter calma, o Endrick vai entrar no momento certo. Para mim, o momento certo é hoje. Hoje o Endrick não começa entre os titulares, mas ele tem que jogar alguns minutos no segundo tempo, 15, 20, 30 minutos, um tempo que for, porque é o cara que está pedindo passagem. É um talento extraordinário do futebol brasileiro. Não vou comparar o Endrick com o Neymar, nem com o Ronaldinho Gaúcho, nem com o Romário e tal, mas dessa geração, ele é o jogador talvez ali que tenha mais talento entre os jogadores que estão em campo, tirando o Vinícius Júnior que já está consagrado, o próprio Neymar que está fora, mas é o cara que pode fazer o diferente, o cara que foi muito bem no Lyon nessa última temporada. Ele saiu do Real Madrid, foi emprestado para o Lyon e arrebentou, comeu a bola no Lyon. E eu acho que é um clamor popular de que o Endrick é o cara para jogar como titular da seleção brasileira. Então, dessa escalação, eu teria 3 alternativas ali, 3 trocas, se eu fosse o Carlo Ancelotti.
Ok, daqui a pouco a gente volta com o Felipe Melo. Obrigado, viu, querido? Ao longo do jogo, da nossa cobertura aqui, a gente tem a nossa equipe lá nos Estados Unidos, também os nossos repórteres espalhados pelo Brasil, e a gente acompanha aqui, fica com o Felipe Melo, levantando também e mostrando como é que a seleção vai entrar dessa vez em campo, né? Porque o último jogo, a seleção, na minha avaliação, estava um pouco acanhada, né, no campo. Vamos ver como é que vai ser agora, já com essa alteração do Ancelotti.